Padre Hilário Dick, PJ13 e PJ13 de todo o Brasil. E aqui a gente quer partilhar um pouquinho, né, dessa vida doada, desse estar e ser com a juventude durante muito tempo nesse Brasil e que, se Deus quiser, ainda vai continuar muito com a gente. Hilário, o que te inspira no trabalho com as juventudes? Como é que é? O que te inspira no trabalho com as juventudes? O que te traz inspiração? Eu acho que a inspiração é progressiva. Uma coisa foi nos primeiros anos e outra coisa atualmente. Atualmente é a causa, né? Mas nem sempre foi a causa. No começo foi, quer dizer, o convite da própria meninada do Rio de Janeiro, 1973, 79. Aquilo era para mim um chamado de Deus. Não sei se sou meio, mas foi isso. Então é um chamado, mas hoje em dia eu estou metido na juventude por uma causa. Aí entra extermínio, entra o conhecimento, entra a história, entra uma pedagogia, metodologia. Eu fico furioso com certas coisas, por exemplo, alguns movimentos, vamos dizer assim. O que me irrita, a pedagogia que não leva à libertação do jovem, isso me irrita, me incomoda, eu fico brabo, né, xingo. Então parece que estou xingando o movimento, não estou xingando a pedagogia que não leva à libertação. Então é por aí. Faz outra pergunta? Sim, vamos continuar. Tá. Naquilo que a gente falava do projeto de revitalização da pastoral da juventude latino-americana, que elementos esse projeto traz assim, para realmente revitalizar a ação pastoral? Eu tenho dificuldades com esse projeto, tenho, pessoalmente. Mas eu acho que o grande bem está na mística. Se a gente souber encarar esses diferentes momentos com mística bíblica, evangélica, aí sim, fantástico. Como, por exemplo, viver Belém, viver Nazaré, viver Emaú, viver Jerusalém, viver Samaria tem mais dificuldade, mas também é importante. Betânia, eu acho que está faltando Cafarnaum, eu sempre falo com a Carmen, que faltaria Cafarnaum, porque o Cafarnaum é o lugar onde Jesus partia para a missão. Mas de qualquer forma, eu acho que se a PJ vai se revitalizar biblicamente, isto é, vivendo esses momentos e com o sentido que eles têm. Sim. Tá bom? Tá ótimo. Uhum. E então, não, calma, tem mais a última, as mais duas perguntas, né? Uhum. E a penúltima, no caso, é sobre um misto de várias coisas, né? Identidade, assessoria, história, grupo de jovens, civilização do amor. O que foi isso? O que é o civilização do amor? Como que você poderia traduzir para a galera, para a gurizada lá dos grupos, para as coordenações, enfim, para essa igreja jovem, qual a importância desse novo civilização do amor? A nova, não, a civilização do amor, você sabe que foi uma expressão do Paulo VI, Papa Paulo VI. E quem assumiu mesmo a expressão, não sei como é que a gente chama isso, civilização do amor, se é um estribilho, seja lá, né? Foi a juventude, 1983. E você sabe que a civilização do amor é a expressão do trabalho da igreja com a juventude a nível da América Latina. Então nós estamos agora na 4ª edição da tal civilização do amor. A primeira foi Camus, não sei o quê, não muito conhecido, mas o segundo, que a nível da América Latina foi muito importante, foi a civilização do amor. Depois o projeto Tarefa e Esperança, e agora vai ser projeto e missão. Mas então é uma sequência. O que é? É a forma pedagógica, teológica, juvenil de viver um mundo novo. Né? Um outro mundo é possível. E isso é engraçado. Eu fiquei meio chateado quando ouvi dizer que houve
houve lideranças da própria PJ que não queria mais falar de civilização do amor. E para mim também, no começo, a civilização do amor parecia uma coisa muito focolarina, sabe? Mas se a gente vai, é toda uma pedagogia, toda uma mística, toda uma espiritualidade, uma maneira de ser, uma maneira de se organizar, que a gente entende. Por isso mesmo, uma das grandes coisas que a igreja tem medo da pastoral da juventude é a questão da autonomia, e a autonomia é fruto de uma organização. E por aí que eles estão querendo mexer. E mexeram com o setor. Quer dizer, no fundo, não sei, queriam desarticular. Mas, e aí que mexeram, para mim, mexeram com o coração da nossa fé, mexeram com o Espírito Santo. Porque quem é contra a organização da juventude é contra o Evangelho. E o único instrumento de construir autonomia, de construir protagonismo, é através da organização. Uma organização bem feita, onde o assessor, não o que está acontecendo agora a nível do setor, quem está mandando é bispo, é padre, etc. Não é juventude. A diferença do encontro que a gente está vivendo aqui. Tá bom, o padre também está ali, o padre, o bispo também fala, mas o protagonista é a juventude. Isso que a igreja está tendo medo. Tem medo de quê? Medo de pessoas autônomas. Medo de padres que não sejam submissos, bispos que não sejam submissos, leigos também, de jovens também. Querem jovens submissos. E isso para mim não é evangelho. Isso é contradição. Anti-evangélico. Anti-evangélico. E nessa questão que você fala da assessoria, Hilário, então qual é o papel, qual seria a identidade do assessor nessa perspectiva eclesial de marcar hoje? Presença. Marcar presença, ser uma presença pedagógica, ser uma presença mística, ser uma presença da memória histórica, entende? Capaz de... E uma presença adulta, ser presença. Bom, aí eu teria que ler cartas a Neotéfilo, que eu gosto muito. A carta Neotéfilo, o que é Neotéfilo? Neotéfilo é amante da juventude, Neos, Neotes, Filos, amigo da... Então, cartas para um amigo da juventude. Aí entra diferentes funções. E é estranho que... E uma coisa que também eu não calo a boca. Você pode ler o documento de Aparecida, fala de juventude, tá bom. Não tem uma palavra sobre assessoria para os jovens no documento de Aparecida. E isso eu não entendo, porque antes de Aparecida, o pouco tinha saído o documento 85, da Evangelização da Juventude, que é um documento muito bom, e onde tem todo o capítulo sobre assessoria. E no documento Aparecido, os bispos brasileiros não foram capazes de... Não, nós temos que falar também desses agentes que trabalham com jovens. Não tem nada. Né? Aumento da assessoria. Fala um pouquinho sobre acompanhamento. E essas coisas incomodam, sabe? Então, porque no fundo, para eles, quem deve mandar tudo, quem deve decidir é o bispo. Então nós estamos numa igreja episcopal. Não ministerial, né? Não ministerial, não de serviço. Então, bom, aí já é outra discussão, mas de qualquer forma, eu acho que dos grandes gritos da juventude são assessores, adultos que estejam com eles. Entende? Não para mandar, não para desmandar, mas para ajudar a refletir. E ser força, e xingar, se for necessário. Eles querem, para mim, um grande grito dessa, não só dessa comunidade, mas de outros. Eles querem ser acompanhados, assim como eu também quero ser acompanhado, com meus 54 anos. Sim. E aí que é o bacana. Por exemplo, o que eu vivi aqui, no fundo eu vim porque precisava. Isso se chama acompanhamento. Mas o acompanhamento a gente busca